Página 70 da lição 7, página 70 do caderno 1, caderno Viver. A questão agora é: o que é o dízimo? Então, pega o seu caderno e escreva, pule 2 linhas e escreva o título. A pergunta: o que é o dízimo? Interrogação. O que é o dízimo? Passo a leitura. O dízimo é a 10ª parte do que nós ganhamos e que separamos para que Deus use. Pule 2 linhas e escreva isso. Vamos lá? 2 linhas e escreva. O dízimo é a 10ª parte do que nós ganhamos que separamos para que Deus o use. E que separamos para que Deus o use. Ponto. Vou repetir. O dízimo é a 10ª parte do que nós ganhamos e que separamos para que Deus o use. Ponto. Nós não somos donos dessa parte. Ela é de Deus. Pode escrever. Nós não somos donos. Nós não somos donos dessa parte. Ela é de Deus. Ponto. Passo a prosseguir a leitura. Nós consagramos a 10ª parte para Deus, para a sua glória. Isso não nos pertence. O dízimo pertence a Deus. A Bíblia fala sobre o dízimo em vários lugares. Por exemplo, fala em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Pule 2 linhas e escreva. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, 10. Depois você vai abrir sua Bíblia e vai copiar o texto para o seu caderno. Abra lá na sua Bíblia, veja lá em Malaquias 3,10 e copie da Bíblia para o seu caderno. Dê uma pausa agora para copiar e depois você prosseguirá. Copiou já? Então vamos ler juntos? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Prosseguindo a leitura, na verdade há um teste ligado com esse versículo. Deus nos pede que coloquemos à prova a sua fidelidade, a sua determinação em derramar o Espírito, e Espírito aqui é o Espírito Santo sobre nós, e abençoar tudo aquilo que nós fizermos. O teste envolve a nossa entrega para Deus e a permissão de que Deus nos retribua. Fica claro que a ideia de dizimar era bastante enfatizada no Antigo Testamento, mas também se trata de um assunto que Jesus falou lá em Mateus 23, 23. Pule 2 linhas, escreva no seu caderno Mateus 23, 23. Dê uma pausa no vídeo agora e copie o texto da sua Bíblia para o caderno. Mateus 23, 23. Pronto? Copiou? Então vamos prosseguir. Nesse versículo, Jesus diz aos líderes de Israel: não negligenciemos o dízimo, mas focarem, sobretudo, na justiça, misericórdia e fidelidade. Nós cremos em Jesus e estamos sob a graça de Jesus Cristo. Não estamos mais obrigados a guardar a lei.
para aqueles que estavam sob a lei, dizimar, era uma obrigação que, caso não fosse obedecida, resultava em maldição. Malaquias 3:9. Já lemos isso lá na Bíblia. Nós não devemos dar o dízimo porque temos medo da maldição, e nem tampouco ser motivados pelo fato de que, se dermos a Deus, Ele vai nos dar muito mais. Isso é um negócio, e nós não temos isso em mente, não é essa a vontade de Deus para nossas vidas. Embora haja o perigo de supervalorizar o dízimo e negligenciar outras verdades bíblicas importantes, há também o perigo de desvalorizarmos o dízimo, perdendo assim as bênçãos de Deus. Quando a minha esposa e eu planejamos nosso orçamento, a primeira coisa que fazemos é separar o dízimo e as ofertas da nossa renda bruta. Não apenas fazemos isso porque queremos obedecer a Deus, mas também porque queremos receber as suas bênçãos. Temos colocado Deus à prova nessa área ao longo dos anos, visto e descoberto que Ele é 100% fiel. Então, pule 2 linhas no seu caderno e escreva lá: faça. Faça, e copie para o seu caderno essa frase: não perca as bênçãos de Deus. Não perca as bênçãos de Deus para a sua vida. Não perca as bênçãos de Deus para a sua vida. Ponto. Decida agora mesmo. Decida agora mesmo. Dar 10%. Dar 10% dos seus ganhos para a obra de Deus. Dar 10% dos seus ganhos para a obra de Deus. Vou repetir mais uma vez: não perca as bênçãos de Deus para a sua vida. Decida agora mesmo dar 10% dos seus ganhos para a obra de Deus. Vamos ler juntos? Não perca as bênçãos de Deus para a sua vida. Decida agora mesmo dar 10% dos seus ganhos para a obra de Deus. Prosseguindo. No Antigo Testamento, o dízimo ele era destinado para o sustento dos sacerdotes e do seu ministério. Atualmente, podemos direcionar as nossas contribuições principalmente para apoiar o trabalho de Deus por meio da igreja local. Outras possibilidades para doar são as obras missionárias, áreas de assistência social e vários ministérios cristãos confiáveis. Estamos fazendo a leitura na página 71. Vamos agora fazer alguns exercícios. Pegue o seu caderno, por gentileza, e escreva lá, depois de pular 2 linhas, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Abra sua Bíblia nesse texto, dê uma pausa no áudio e copie o texto da Bíblia para o seu caderno. Depois prosseguiremos. Pronto? Copiou? Então, escreva a seguinte pergunta. De acordo com esse versículo, qual deve ser nossa atitude ao contribuir? De acordo com esse versículo, qual deve ser nossa atitude ao contribuir? Dê uma pausa, responda e depois prosseguiremos. Podemos prosseguir? Anote agora uma outra pergunta para responder. No passado,
Qual foi a sua atitude ao contribuir? No passado, qual foi a sua atitude ao contribuir? Muito bem, dá uma pausa no áudio e responda essa questão. Depois prosseguiremos. Pronto? Nós estamos agora na página 72. Nosso tema, vamos dar continuidade, é a nossa motivação para contribuir e prosseguiremos no próximo áudio. Até daqui a pouco.